Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Dedo de Prosa sobre a Vida. Que bom que você está aqui comigo. Hoje eu queria contar a história de um rapaz, que ele tinha muita mágoa no coração, cresceu com muita raiva, porque ele foi abandonado, ele não sabia, nunca soube quem era o pai, e ele foi abandonado pela mãe dele para o Estado criar, né? E ele cresceu em orfanato, enfim, e foi de instituição para instituição, então ele carregava aquilo comigo e já estava indo para um viés de vida assim que não era muito legal. E esse menino tinha assim uma mágoa muito grande, achava que ele não merecia e achava que por que ele tinha sido abandonado, e ele tinha aquilo muito fundo dentro dele. Então, tudo na vida para ele era coisa tudo era raiva, sabe? Ninguém gostava dele, ele tratava mal os amigos, ele dava trabalho para as pessoas que queriam ajudá-lo. Enfim, e esse menino cresceu e ele cometeu alguns atos que não foram muito bons, e ele estava sendo responsável por aqueles atos, né, pagando de determinada forma, e ele foi fazer ele teve um acompanhamento psicoterápico, né? E nesse acompanhamento ele colocou isso para fora, falou, não, porque eu tenho muita raiva e tal, e que eu tenho muito ódio da minha mãe porque ela me abandonou. E esse terapeuta, enfim, trabalhando aquilo ali, conversando, talvez o motivou, né, a buscar as suas raízes e buscar a verdadeira história. E quando esse rapaz saiu dessa situação, ele começou a procurar. Ele foi buscar as suas raízes, ele foi buscar a sua mãe e saber o que tinha acontecido. Então ele fez pesquisas, enfim, deu trabalho e ele acabou localizando a mãe dele. Ele localizou a mãe dele e foi lá. Chegou com o peito cheio de raiva e quando ele encontrou, né, já a senhora e tal, e ele falou que era filho dela, e ela ficou numa alegria, as lágrimas escorreram. E esse menino, esse rapaz, descobriu que a mãe dele, que entregá-lo para uma instituição foi a única forma que a mãe dele teve para salvar a vida dele. Por que isso? Porque essa história aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela engravidou muito nova e não tinha muitas condições. E ela ganhou o neném, que era ele. Quando ela estava em casa, ele adoeceu e essa doença dele era meio séria e ela o levou ao hospital. Mas como eles não tinham plano de saúde, ela não tinha condições para cuidar, colocá-lo lá no hospital, enfim, e cuidar dele. E uma assistente social estava por ali, fazendo o trabalho dela, claro, não estava ali à toa, estava por ali e falou que como ela era muito nova e ela não tinha condições de criar criança e tudo, se ela colocasse a criança sob a responsabilidade do Estado, que ele teria o tratamento adequado e que ele sobreviveria. Então, aquela mãe, com muita dor no coração, quem é mãe sabe, vocês já me conhecem, né, gente? Sabe que eu me emociono mesmo. Então, aquela mãe, com muita dor no coração, ela foi lá e entregou o filho dela para salvar a vida dele, entregou aos cuidados do Estado, né, para que ele pudesse sobreviver. E isso aconteceu. E depois ela nunca conseguiu, ela não tinha condições, e depois ela nunca conseguiu localizar aquele filho novamente, até que ele a localizou. E quando esse menino, naquele tempo rapaz já, né, quando ele foi ouvindo a história que a mãe contou, ele percebeu a grandeza do amor daquela mulher por ele. E aí todo o olhar
de uma vida inteira de acusação, de julgamento, de raiva, começou naturalmente a se desfazer. Toca, né? Por que eu contei essa história? Porque eu queria refletir com você, meu querido e minha querida. Quantas vezes a gente julga as pessoas, principalmente os nossos pais, a quem jamais nós devemos julgar, agradecer a vida que eles, por pior que eles sejam, tá? Por pior que eles tenham sido, eles nos deram a vida e nós estamos aqui lindos, plenos e vivendo, ou sofrendo e vivendo, mas nós demos conta, tá? Então, tantas vezes que nós olhamos para trás e julgamos os nossos pais, julgamos as pessoas com quem nós nos relacionamos e olhamos o outro sempre com um olhar de crítica, de julgamento e de que parece que ele me deve alguma coisa, sem saber ou sem buscar saber do verdadeiro conteúdo daquela história. Quando esse rapaz soube que a mãe dele fez, que ela teve que deixá-lo no hospital para salvar a vida dele, tudo aquilo, todos aqueles pensamentos, né, aquelas criações da cabeça dele foram embora. Porque ele conseguiu sentir o enorme amor que a mãe dele sentia por ele. Aquilo era o contexto verdadeiro. Então ele, claro, ele parou de julgar, ele compreendeu toda a situação e agradeceu por ela ter feito o que fez. E talvez essa história seja uma história que possa nos inspirar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos, enfim, com os nossos familiares, que essa história, se ela tocou o seu coração, é porque ela agregou de alguma forma a sua percepção de vida. Então, toda vez que você for julgar alguma pessoa por alguma coisa que você, enfim, toda vez que você for julgar, olhar com crítica, olhar de cobrança, pensa na história desse rapaz que passou quase uma vida inteira com raiva de uma situação que na realidade não era uma situação verdadeira, era uma mentira criada pela cabeça dele. Ele desconhecia o verdadeiro contexto e ele criou na cabeça dele uma situação e a partir daquela situação que ele acreditava ser verdadeira, ele se encheu de raiva, se encheu de mágoa, se encheu enfim, de cobranças. E quando ele viu, e quando ele percebeu, a situação era completamente diferente. Que bom que ele ainda teve tempo de curtir com a mamãe dele todo aquele amor que um sentia pelo outro e aquele amor verdadeiro. Mas às vezes a gente não tem esse tempo. Quando a gente descobre a verdadeira situação, eles já passaram para outra dimensão e nós não temos a possibilidade de vivenciar. Porque a vida é trem-bala, parceiro, e nós somos só passageiros, prestes a partir. Uma hora a pessoa pega o trem-bala e parte, e aí você fica aí sozinho com o coração cheio de mágoa, por conta de coisas que você criou na sua cabeça, sem buscar saber o verdadeiro contexto, certo? Então, assim, me deu muita vontade de compartilhar com vocês nessa prosa de hoje, essa história e essa reflexão, para que toda vez que nós formos julgar, criticar, cobrar alguém, aquilo ali bater, tocar o nosso coração e tocar a nossa mente, para que nós possamos realmente buscar a verdadeira, buscar conhecer, buscar saber o que aconteceu por trás daquilo que é, por trás das aparências, ou além das aparências, não por trás, além das aparências. Então vamos buscar além das aparências e vamos nos esforçar para julgar menos, criticar menos e buscar mais, pesquisar, ir a fundo para descobrir o que de fato é. Porque aquilo que se mostra, na realidade, é. Tá? Então vamos buscar aquilo que é, não aquilo que a gente imagina ser, não aquilo que a gente, por conta de raiva, de amargura, a gente cria na cabeça.
Vamos buscar ser. E para a gente buscar ser, a gente tem que se permitir ou se esforçar para não julgar, não criticar, não cobrar. Vamos buscar em vez de criticar. Vamos buscar em vez de julgar. Vamos buscar em vez de cobrar. Tudo bem? Espero que tenha feito sentido para você e que você, a partir dessa reflexão, toda vez que sentir o impulso de julgar, criticar ou cobrar, que a história desse rapaz venha à sua cabeça e reverbere de novo no seu coração e que você pare, respire e busque antes de você tomar qualquer uma dessas 3 atitudes que nós falamos: julgar, cobrar e criticar. Um beijo no seu coração. Se você gostou, compartilha com o seu colega, compartilha com alguém que você acha que essa reflexão possa ajudar, possa agregar. Compartilha, dá um likezinho aqui embaixo, tem uns vídeos que eu coloco aqui de sugestão para você e agradeço verdadeiramente você e eu juntos compartilhando para nós crescermos em vida e humanidade. Beijo no seu coração.